Vamos agora, minha gente, fazer questão de concurso da FGV sobre esse assunto que é difícil? Vambora, tá certo? Norma de eficácia plena, contida e limitada. Arroche aí, como é que se diz? Pegue sua faca, o seu machado do fazedor de questão e vamos sair torando a FGV no meio. Ernesto e Antônio travaram intenso debate a respeito da classificação de duas normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade. A norma estudada por Ernesto determina que a lei deve delinear os contornos gerais e detalhar a composição de um órgão colegiado responsável pela definição e pela implementação de determinado plano nacional de natureza assistencial. Aí você fica na dúvida, meu Deus, é um órgão de natureza assistencial. É norma programática ou norma norma de princípio institutivo? Gente, o examinador da FGV, ele é miserável mesmo, ele é miseravão. Então, você vai ter que ficar ligado porque ele tá querendo, você virou as costas, ele vai querer te dar, não é um tapa, é diferente, é uma tapa no pé da orelha que fica zunindo durante, um tempão, e uma tapa é mais forte que um tapa. Tá? Uma tapa você sai catando ficha e você só vai voltar a saber quem você é depois de um tempo. Então, se ligue, isso aqui é uma norma de princípio institutivo. Porque eu estou traçando esquemas gerais de um órgão. Aí no finalzinho, só para te confundir, ele vai dizer, é um órgão que presta um serviço assistencial. Será que tem uma conotação de direito social? O principal é o órgão. O esquema geral do órgão é uma norma de princípio institutivo. Examinador miseravão. Já a norma analisada por Antônio detalhava o direito passível de ser fruído pela generalidade dos brasileiros, mas ressalva que a lei pode excluir do seu alcance determinadas situações. Essa segunda é uma norma, o que, pessoal? Plena, contida ou limitada? Eu tenho o direito, mas a lei pode restringir. Contida, muito bem. Então, se você sabe que o nosso querido Antônio estava diante de uma lei de norma contida, opa aqui, gente, Antônio está diante de uma norma de eficácia restringível, que é a norma de eficácia contida. Contida, contível, restringível, só que não é de aplicabilidade reduzida. Aplicabilidade reduzida é aplicabilidade diferida, reduzida ou limitada. São sinônimos de reduzida, limitada, que é norma de eficácia limitada. A norma de eficácia contida não tem uma aplicabilidade reduzida, diferida, limitada. É uma aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral. Muito bem. Antônio analisou a norma de eficácia plena. Não era. Antônio analisou uma norma de eficácia limitada. Não era, velho. Antônio não analisou uma norma de eficácia limitada. Você poderia até ficar na dúvida se era a letra A ou a letra B, mas você sabia que não era plena e que não era limitada a norma do Antônio. E aí eu tenho uma norma de eficácia limitada e de princípio institutivo, a do Ernesto, e a do Antônio, uma norma de eficácia contida e de aplicabilidade imediata, direta, porém possivelmente não integral. É a característica da norma de eficácia limitada, da norma de eficácia contida, letra B. Vai vendo como é difícil esse negócio aqui, mas a gente vai estar junto aqui. O artigo 7º, inciso 20, gente, que traz o direito à proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei, é uma norma de eficácia limitada, de princípio institutivo, ou traz um direito social, um fim ético-social bem característico? Sim, é uma norma programática, tá certo? É uma norma programática. A gente viu lá, dentre o rol lá das normas programáticas, esse artigo 7º, inciso 20. Olha que onda essa questão aqui, hein? Nos termos do artigo 84, inciso 12, compete privativamente ao presidente da República conceder indulto, comutar pena, com a audiência, se necessário, de órgãos instituídos em lei. É correto afirmar
você leia o enunciado de forma calma. O seu coração, na hora da prova, vai estar querendo disparar. Você não vai deixar o seu coração disparar e você não lê o enunciado de uma... Gente, emocional é 20% da prova no mínimo. É correto afirmar que a norma obtida a partir da interpretação do quê, gente? Da parte final desse preceito. Qual é a parte final? Haverá audiência, se necessário, de órgão instituído em lei. O presidente pode fazer tal coisa. O presidente vai fazer tal coisa se existir o órgão, a parte final só. Ele rachou. A parte final seria: o presidente deverá ouvir em audiência órgãos instituídos em lei para poder fazer tal coisa. Norma de eficácia limitada, gente, de princípio institutivo. Porque tudo bem, ele pode conceder isso, ele vai conceder a indulto, tal. Essa primeira parte tem uma aplicabilidade imediata. Mas essa segunda parte, que é o presidente, nos casos em que a lei estabelecer, vai ser necessário ouvir um órgão em audiência para poder fazer aquilo. A parte final é de eficácia limitada, tá? Então, a parte final é de eficácia limitada de princípio institutivo, galera. Essa questão é difícil, essa questão não é fácil. Não estou dizendo que isso aqui é um mar de rosas, é um passeio na lagoa. Não é, tá certo? Isso aqui não é fácil. E fique ligado, porque o examinador, veja que toda hora ele está querendo te passar a rasteira. Joana, estudante de Direito, questionou seu professor de Constitucional a respeito da classificação, isso aqui a gente até viu, do parágrafo único do artigo 75, que tem a seguinte redação: as constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas, que serão integrados por 7 conselheiros. Eu tenho uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, tá certo? Porque eu já tenho aquilo que eu quero, tá certo? Eu trago um esquema geral dizendo, vai ter 7 conselheiros, mas é a Constituição Estadual, que é uma lei, a lei vai organizar. A lei vai organizar e eu traço um esquema geral, já dizendo que são 7, já dou uma diretriz para o Constituinte Estadual. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo. A mesma, aqui ó, na C e na 3 e na 4. Em uma Olimpíada Universitária, o grupo de estudos XX, o GEXX, defende que os direitos fundamentais de primeira dimensão são normalmente veiculados em norma de eficácia plena. E aí? Os direitos de primeira dimensão são geralmente normas de eficácia plena? O que foi que eu falei? O artigo 5º, a maior parte é norma de eficácia plena. Não tem nem discussão. Então, essa parte está correta. E coisa chata da FGV, que você tem que identificar para poder ir sabendo o que é que está certo e o que é que está errado. Isso aqui está certo. Sendo o conflito entre eles resolvido no plano da validade. Isso aqui, ó, é a primeira parte desse módulo. Os direitos fundamentais, eles são, em regra, princípios ou são regras? Princípios. E como são princípios, eles são resolvidos no plano do peso, intimidade versus direito à informação. Peso, valor, importância e não a dimensão da validade. Essa parte aqui está errada. O grupo de estudos GEZZ, por sua vez, sustenta que os direitos de segunda dimensão são veiculados na maior parte das vezes em norma de eficácia contida ou em norma de eficácia limitada? Norma de eficácia limitada, isso aqui está errado. E por carecerem de integração pela legislação infraconstitucional, eles carecem de uma regulamentação, sim. Não produzem qualquer efeito até que venha a ser a lei editada. Eles carecem de regulamentação, mas eu não posso dizer que a lei vem para trazer qualquer efeito. Aí está errado. Porque o efeito jurídico mínimo já existe para qualquer norma jurídica, mesmo a norma de eficácia limitada. Olha a gente conseguindo fazer essa questão de auditor do TCU.
E aí, gente, eu não vou me alongar muito não, o gabarito foi a letra E. O GEXX erra apenas ao afirmar que o conflito entre os direitos fundamentais de primeira geração é resolvido no plano da validade. Realmente, porque o resto ele acertou. Enquanto o GEZZ erra apenas ao defender que os direitos de segunda dimensão são normalmente veiculados em norma de eficácia contida, isso aqui está errado, e que não produz efeitos até a regulamentação, isso aqui também está errado. Então, GEZZ erra apenas 2 vezes e o GEXX erra 1 vez. A letra A, dificílima essa questão, faixa preta demais, mas a gente consegue. Chegando lá e com concentração, a gente chega lá. Opa! Vamos para 6. Nos termos... essa aqui também é miserável, viu? Só tem coisa miserável aqui. Nos termos do 26, inciso 1, estão incluídos entre os bens dos estados as águas superficiais, as subterrâneas, as fluentes, as emergentes e em depósito, ressalvadas neste último caso, as em depósito, na forma da lei, as decorrentes de obras da União. Esse preceito constitucional inteiro dá origem a uma norma de eficácia para FGV. Eu até acertei, mas eu nunca tinha visto sob essa ótica. Para mim foi uma surpresa. Norma de eficácia contida. O bem é do Estado. As águas são bens estaduais, salvo aquelas águas em depósito. Eu estou falando de... Como é o nome disso aí? Não é açude, não. É barragem. Salvo as águas em depósito, por exemplo, uma barragem, ou uma açude também, né? Mas, enfim, uma barragem, um bicho maior, né? Uma água em depósito que é algo que foi construído para essa água ficar depositada, né? Uma barragem, oriunda de obra da União. Então, é uma restrição ao fato de ser um bem da União. Então, falou que tem lei no meio, você tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado. Opa, tem lei no meio. Então, geralmente, é norma de eficácia contida ou limitada. Aquela outra questão quebrou o dispositivo e falou, eu quero só o final. As audiências públicas serão necessárias, né, nos termos da lei e tal. Aqui não, é o dispositivo inteiro. As águas são bem dos estados, ressalvada, ó a restrição, as águas em depósito a partir de obras da União nos termos da lei. É uma restrição ao fato de que os bens são dos estados. Norma de eficácia contida. Faixa preta também, Léo. Faixa preta. Renomado professor afirmou que a fruição de direitos previstos na Constituição pressupõe a sua integração pela lei infraconstitucional, que irá detalhar as prestações a serem oferecidas, os beneficiários e as respectivas fontes de custeio. Considerando a aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a explicação do professor indica que esses direitos serão previstos em norma de eficácia. Gente, a lei vai trazer o negócio. Ou é A ou é B. É o famoso, muito bem, mas ou é A ou é B. Ainda não resolvemos o problema. E aí, gente? Eu tenho um direito cuja fonte de custeio, cujos beneficiários e cujas prestações são direitos prestacionais. Essa questão aqui também é bem sapeca. Sapeca. Isso aqui foi considerado pela FGV norma de eficácia programática. Sabe por quê? Tem um direito social envolvido. Direitos prestacionais tem uma prestação, é uma prestação material, pode ser uma escola, pode ser um hospital, pode ser uma prestação normativa de um direito trabalhista, mas é um direito social, porque é um direito prestacional, tem fonte de custeio, o Estado vai ter que... Então, é um programa de governo. Olha aí, você cheirou, tá vendo o que eu falei? Você cheirou o caráter de direito social, de um caráter... Vá para a norma programática. Princípio institutivo é uma coisa mais insossa.
Questão 7, letra A, meu povo. Limitada de princípio programático. Ainda não entendi, Léo. Já falei para você que se tiver... A norma programática é aquela que tem um cunho social, um programa de governo, uma finalidade para o Estado, um cunho ético-social. Então, aqui, por ter essa ideia de que era um direito prestacional, que ia ter fonte de custeio, prestações positivas do Estado, isso é o que caracteriza um direito social. Era uma prova de advogado, era uma prova de uma juridicidade maior. E aí, a rasteira e o golpe, o examinador se permitiu dar um golpe mais pesado. Não é faixa branca aqui não, tá certo? Então, quero que vocês entendam que por essa proximidade aos direitos sociais, foi entendido que era uma norma programática. 8. De acordo com o artigo 5º 42, a prática do racismo será crime inafiançável e imprescritível nos termos da lei. A gente já discutiu isso, que também é uma norma de princípio programático, porque eu tenho aí um conteúdo ético-social muito claro. E é a lei que vai trazer isso, norma programática. De acordo com o 144, parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. E aí, gente, eu estou diante de uma norma com um conteúdo social ou é uma instituição? A Guarda Municipal é uma instituição, uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Tem isso aqui? É uma norma de eficácia imediata, aqui ó, limitada e aplicabilidade imediata, letra B. Agora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que é que não é mandamental também? Até porque estava dizendo aplicabilidade imediata que não é. Não era uma norma mandamental. Não era. Aí é um grau a mais. A norma de eficácia limitada de princípio institutivo, ela pode ter um caráter obrigatório ou mandamental e ela pode ter um caráter facultativo ou autorizativo. O que é que está dizendo aqui? Os municípios devem ou podem? Os municípios podem. Então isso aqui é uma faculdade, né, numa norma de um caráter autorizativo. Os municípios podem. Se fosse os municípios devem, aí tem um caráter mandamental. Ah, miséria! Ainda tem mais coisa, né, de dificuldade? A gente está aqui blindando você de muito mais dificuldade. Mas já que apareceu, a gente clareia um pouco mais o conhecimento. Tem as de caráter mandamental e as de caráter autorizativo, as de princípio institutivo. Vamos seguir. De acordo com o artigo 558, o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, o famoso tocar piano, a identificação datiloscópica, né, ou papiloscópica, se não me engano são sinônimos, salvo nos casos previstos em lei. Eu tenho o direito, mas a lei pode restringir esse direito. Por exemplo, o indivíduo é preso com 20 identidades. Aí ele é identificado civilmente, inclusive a profusão, né, com 20 identidades, ele é muito identificado civilmente, mas você não sabe quem é ele. Então, tem casos em que a lei vai dizer, olha, você foi identificado civilmente, mas essa foto aqui é você bebê. Hoje você não tem um dente na boca, você não tem cabelo, você tá... É você, velho? Então, no caso em que a identidade não dá para identificar a pessoa, que a foto já está muito antiga, ou de suspeita de estelionato, é possível, a lei vai trazer os casos em que, ainda que identificado civilmente, você vai ser identificado criminalmente, né? E aí, a foto de perfil, de frente e tocar piano. Então, o que é que acontece? Nesse caso, é uma norma de eficácia contida, gente. Eu tenho o direito, mas a lei pode restringir. É isso aí. Uma norma de eficácia contida. Cadê? Contida e aplicabilidade imediata. De acordo com o artigo 5º 32, o Estado promoverá a defesa do consumidor. Olha aí, natureza programática, a gente viu isso. Olha a finalidade aqui para o Estado, né? Inclusive com um cunho ético-social. 12. Consoante o artigo 5º 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Agora, a obrigação de reparar o dano pode
e o perdimento de bens pode ser, nos termos da lei, estendido aos sucessores até o limite do patrimônio transferido. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, é o direito. Mas nos termos da lei, a parte patrimonial pode ser transmitida aos sucessores. Norma de eficácia contida, gente. Norma de eficácia, eu tenho o direito, mas a lei vai restringir. Norma de eficácia contida, galera, pelo amor de Deus. Tá? Norma de eficácia contida e aplicabilidade direta ou imediata. Considerando a preocupação da ordem constitucional com a proteção humana, é correto afirmar que, sob a ótica da eficácia, as normas constitucionais afetas aos direitos sociais têm sempre caia fora. Sempre, ainda mais eficácia plena. Eu não diria sempre para nada aqui. Os direitos individuais sempre dependem de previsão orçamentária. Nem nada a ver. Tá? Nem os direitos sociais sempre dependem, geralmente dependem de previsão orçamentária para que tenham eficácia. Geralmente, em regra. Mas se fosse direitos sociais, eu também não botaria sempre. Nada. Os direitos sociais normalmente dependem de integração pela lei para que tenham eficácia. Bom, para que tenham qualquer eficácia ou para que tenham plena eficácia? A alternativa está imprecisa, mas vamos continuar. Direitos individuais sempre dependem da integração, seriam sempre de norma de eficácia limitada. Não, sempre o quê, gente? Direitos sociais devem ser efetivados independentemente dos recursos disponíveis. Não é isso, gente. Nós vamos ver nos direitos sociais que, em regra, você muitas vezes depende da chamada reserva do financeiramente possível. Não dá para atender todo mundo, infelizmente. Agora, diante do mínimo existencial de dignidade humana, aí é possível reconhecer uma aplicabilidade imediata. Mas, em regra, os direitos sociais dependem da lei. Os direitos sociais se submetem à grana que tem disponível para você saber quem vai ser contemplado e quem não vai, gente. Não vai dar para contemplar todo mundo. Agora, não dá para dizer que eles, em regra, devem ser efetivados independentemente de recursos disponíveis. É só especificamente quando você estiver diante de uma situação do mínimo existencial da dignidade humana. Isso que o Supremo entender que é mínimo existencial. Já foi o direito de vaga em creche, já foi o fornecimento de remédio para que a pessoa continue viva, tá? Então, mas a gente vê isso em direitos sociais. Não é a letra E, é a letra C de casa mesmo. Apesar dela estar imprecisa, para produzir plenos efeitos, eu preciso da lei regulamentadora normalmente. De acordo com o artigo 5º, inciso 45, a lei não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pronto. Eu estou tendo uma contenção, Léo. Pera aí, calma, tem escrito lei. Norma de eficácia plena, gente. Não é porque tem uma ressalva que não é uma norma de eficácia plena. É livre a manifestação do pensamento, mas é vedado o anonimato. Norma de eficácia plena. Olha o que diz aqui, a lei não retroagirá, a não ser a lei benéfica, porque ela retroage. Norma de eficácia plena. A lei penal não retroage, a maléfica. A lei penal benéfica retroage. Eu estou dizendo tudo que eu quero dizer. Não é porque está escrito lei que... Entendeu? As leis complementares serão aprovadas com maioria absoluta. Norma de eficácia plena. Eu já estou dizendo o que é que eu quero. Ah, mas está escrito lei. Não importa. Se eu já estou entendendo o que é que está sendo proibido, exigido, garantido, norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata. E a última... Lembra daquele meme? Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Eu que sou torcedor do Bahia, eu sempre tenho que estar com esse meme no meu coração. Acaba o jogo, pelo amor de Deus! Acaba! Então, acaba esse sofrimento, a última questão. O inciso 61. Ninguém será preso, salvo nos casos de transgressão. Ninguém será preso em flagrante.
se não em flagrante ou por ordem escrita de juiz. Pronto, esse é meu direito, salvo no caso dos militares. Que aí, no caso dos militares, em relação a crime propriamente militar ou transgressão disciplinar militar nos termos da lei, eu tenho exceção a esse direito. Norma de eficácia contida e a gente corre pro abraço e é a letra C e pronto, acabou o sofrimento, gente. Em 25 minutos eu espero que a gente tenha e você reforce e vá anotando essas coisas que eu estou dizendo. Se tem uma conotação ético-social, eu vou para a norma de eficácia programática. Se é uma coisa mais insossa de um órgão ou de uma entidade, é uma norma de princípio institutivo. Esse maluco acabou de dizer que a norma de princípio institutivo ela pode ser mandamental ou facultativa, mas isso cai muito pouco em prova. Quando eu já tenho o direito, é uma norma de eficácia plena. E a norma de eficácia plena é de aplicabilidade direta, imediata e integral. A contida é aplicabilidade direta, imediata, mas possivelmente não integral. E a norma de eficácia limitada, ela é de aplicabilidade imediata, indireta, reduzida ou diferida. Tá certo? Também a norma de eficácia limitada, também é chamada norma de eficácia limitada, reduzida, diferida, tá? Essas palavras estão aqui na limitada, tá certo? Errou, acabou, tá certo? E vamos ver se a gente acerta a questão, gente. E vamos para o próximo assunto para encerrar o módulo 1. Poder constituinte, encerra o módulo 1, graças a Deus, e vamos que a gente viu bem, a gente tá bem. Entenda que você está evoluindo. Espero que você tenha essa sensação no seu coração. Até a próxima aula. Tchau, gente.